Em 2014, pelo 11º ano consecutivo, o comércio varejista deve ter um desempenho superior ao da indústria. Essa série histórica, iniciada em 2003, fica clara no gráfico onde se compara o varejo na pesquisa mensal de comércio e a indústria na pesquisa industrial mensal de produção física. Para esse ano, a estimativa é de um crescimento do volume de vendas do varejo de 4,7%. E para a produção industrial, uma expansão de 1,4%. Eu acho que o Brasil passou nos últimos anos por uma transformação estrutural muito importante. Primeiro a gente tem que lembrar, não é a inflação mais baixa desde 94 com o Plano Real. Depois nós tivemos um grande programa de transferência de renda para famílias através de programas sociais do governo, a expansão do crédito, com a inflação baixa o crédito se expandiu. Isso fez com que você tivesse, ao longo desses últimos 10, 12 anos, um crescimento de uma chamada nova classe C. Essa nova classe C, ela melhorou seu poder de compra, o desemprego tem sido baixo, o comércio tem sido um bom contribuinte para esse desemprego baixo também, porque tem sido um grande empregador com a sua expansão, mas essa nova classe C, com a disponibilidade maior de crédito, ela tem uma demanda por consumo grande, ela tem um conjunto grande de bens que ela gostaria de adquirir e está adquirindo. Então, isso deu um grande impulso ao varejo no Brasil. Esse crescimento menor da indústria no Brasil, ele não é só no Brasil, quer dizer, há um deslocamento no mundo da industrialização. A indústria tem saído de países como o Brasil, como até de outros países da América Latina, do próprio país desenvolvidos, e tem se deslocado para países asiáticos. A China é o grande exemplo dessa mudança. Agora, o que ocorre com o varejo é de que a importação vinda desses países que estão agora produzindo alguns bens industriais, o varejo é o canal de distribuição, ou seja, o varejo também permanece, dado as condições que nós citamos anteriormente, de crescimento da renda, da nova classe C, da disponibilidade maior de crédito, ele permanece sendo a forma onde o consumidor obtém esses produtos importados. Do ponto de vista do país, isso tem muito a ver com condições estruturais, como eu disse, no mundo, mas também, em alguns momentos, com a política cambial. A política cambial, em alguns momentos, levou a um certo desestímulo à produção nacional e à substituição por importações. Como vimos anteriormente, para 2014, o comércio varejista deve ter um crescimento mais moderado, abaixo da média dos 10 anos anteriores, ou seja, acompanhando a esperada trajetória de desaceleração e de encarecimento do crédito oferecido ao consumidor. Nesse cenário, perguntamos: o que deve ser feito para a retomada do crescimento econômico e para que o varejo prossiga nessa posição de destaque na economia brasileira? Sem crédito não há crescimento econômico. Não adianta ficarmos preocupados com o endividamento das famílias, porque esse endividamento ainda não é assustador. O nível de endividamento das famílias no Brasil ainda está controlado. O nível de inadimplência que levou as financeiras a ser muito restritiva e rigorosa com a concessão dos créditos, hoje já está sob controle, está em declínio. Então é hora de nós voltarmos a liberar o crédito para fazer com que a nossa economia volte a crescer e o setor de comércio, de bens e serviços e turismo volte a ter aquele crescimento que nós tivemos em 2012, 2010, onde nós tínhamos uma participação aí que variava de 6% a 12% da economia nacional. A perspectiva é de que você vai continuar a ter, no varejo, se a inflação continuar sob controle, se o crédito continuar oferecido pelo sistema financeiro, você vai continuar tendo um crescimento bastante forte do varejo, seguramente maior que a indústria. Agora, isso cria um desafio para o setor de varejo. O setor de varejo precisa estar preparado para enfrentar essa continuidade, especialmente se modernizando, se ajustando aos novos tempos, se preparando na formação da mão de obra, na qualificação da mão de obra, ou seja, naqueles elementos que são importantes para que você possa continuar liderando o processo, tendo uma participação importante no processo. Para fazer frente a esses desafios do varejo, nesses 11 anos, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, liderou iniciativas para o fortalecimento das empresas, ampliando e qualificando sua representatividade, a oferta de informações e serviços aos empresários e as ações do SESC e do SENAC. O papel da CNC e das federações que fazem parte do sistema CNC são
fatores importantíssimos para dar um balizador, um norte para a economia. Por um lado, nós somos os defensores, seja em nível nacional a CNC, seja em nível regional as federações do comércio, no sentido de fazer crítica construtiva aos governos. Os nossos institutos de pesquisa nos dão o norte devido para que se tenha a visão clara dos investimentos e os caminhos a serem seguidos para que você não saia às cegas. Cada estado tem os seus institutos de pesquisa. Esse somatório de fatores e a participação efetiva do sistema na melhoria dos salários, preparando mão de obra, é extremamente importante.